meus amores! Hoje, dia 2 de julho, nós iremos realizar a correção da página 34 do nosso livro de História, tá? E depois nós vamos fazer uma revisão, tá certo? Então, peguem o livro, coloquem na página 34 para acompanhar a correção. É apenas uma questãozinha, que diz assim, ó. De acordo com a leitura da imagem e seus conhecimentos, marque com um X as informações verdadeiras. Então, vamos lá. A imagem retrata como era feita a colheita de cana-de-açúcar no passado? Não, essa você não marca. A colheita de cana-de-açúcar sempre foi realizada por máquinas? Não, tá? A próxima. A imagem retrata como é realizada a colheita de cana-de-açúcar atualmente? Sim, você vai marcar essa. A próxima. A colheita de cana-de-açúcar passou por transformações no decorrer do tempo? Também você vai marcar essa correta, certo? Então, de acordo com o roteiro, né? Nós vamos estudar sobre como viviam os primeiros grupos humanos, né? A gente aprendeu que os primeiros grupos humanos viviam organizados em grupos, né? E o modo de vida deles tinha várias características, né? Então, uma das características era a produção de pinturas, que representavam, né, cenas de caçada de animais. Outra característica também desses povos é que eles eram nômades, né? Que eles não tinham moradia fixa. E aí eles viviam se mudando, né? De local para local. Aí quando acabava a questão do alimento, né? Eles já se mudavam para outro local. Eles moravam em cavernas, né? Ou cabanas. Outra característica é a produção de ferramentas e utensílios, né? Essas ferramentas, esses utensílios, eles eram produzidos para as atividades diárias, como, por exemplo, a caça, né, o corte de alimentos, confecção de roupas. E eles criaram ferramentas como machado, flechas, lanças, agulhas e facas. Então, esses itens aí, eles eram feitos de pedra com madeira e também com ossos de animais. Outra característica era a questão do que eles se dividiam, né, em grupos caçadores e coletores. Então, para se alimentar, esses grupos, eles caçavam animais, pescavam, colhiam frutas, né? Então, por isso, né, eles eram chamados de caçadores e coletores, tá bom? Na página 5, a gente pode observar esses exemplos que eu acabei de falar para vocês, tá? E ler algumas informações a mais. A gente aprendeu também sobre a domesticação do fogo, né? Então, gente, a domesticação do fogo foi um grande acontecimento, porque eles aprenderam a controlar, né? A controlar o fogo. E essa domesticação transformou aí profundamente o modo de vida, né, desses grupos humanos. E também permitiu a sobrevivência deles. Então, a partir dessa domesticação do fogo, né, eles se reuniam ali em torno da fogueira para se aquecer do frio, né? Usavam ali também o fogo para iluminar e para espantar os animais ferozes. O calor do fogo também permitia, né, assar ou cozinhar alimentos, né? O que contribuiu para melhorar a conservação, né? A conservação desses alimentos. É importante lembrar, gente, que os seres humanos não inventaram o fogo, tá? Eles aprenderam a controlar o fogo e também a mantê-lo. Lá na página 7 nós temos alguns exemplos de como eles faziam para manter o fogo, né? De como eles faziam, tá? Nós aprendemos também sobre os primeiros habitantes do território, né? A gente viu que o território brasileiro passou a ser ocupado há milhões de anos e que nele vários povos se desenvolveram. Cada um desses povos tinham características diferentes e modos de vidas próprios, né? Então, a maioria desse povo vivia da caça e também da coleta de alimentos. E aí nós conhecemos alguns povos que foram os primeiros habitantes aí do Brasil, que são os povos sambaquis, lembram? O povo de Lagoa Santa e o povo de tradição umbu, tá? Aí lá mais na frente nós aprendemos também sobre a importância dos rios, né? A gente viu que as primeiras comunidades de agricultores se instalaram em regiões próximas às margens
de rios. E que os rios eles se tornaram aí fundamentais, né? Mais lá na frente se tornaram fundamentais para a criação das primeiras cidades da história da humanidade. Então esses povos eles se desenvolveram ali, né, perto ali das margens dos rios, que além de fornecer água, né, possibilitava o cultivo de alimentos, porque ele transbordava, né, na época aí das cheias, né, e irrigava ali as margens, deixando as terras férteis, né, para o plantio, tá certo? Lá na página 30 nós também aprendemos sobre a cana-de-açúcar, né, a riqueza doce do Brasil. A gente viu que o cultivo aí, para que fosse cultivado, né, a cana-de-açúcar, foi preciso desmatar grande parte da terra, né, e diversas áreas de florestas foram destruídas com isso, né, com a plantação da cana-de-açúcar. Então, as madeiras das árvores que eram derrubadas, elas serviam como lenha, né, na casa e nos engenhos também. E com a chegada e com o aumento, né, das famílias portuguesas, iniciou-se aí uma exploração da vegetação nativa para que fosse construída estradas e moradias. E aí nós aprendemos como funciona, né, como funcionava o engenho de cana-de-açúcar. Lá na página 31 também aprendemos sobre o café, o ouro verde do Brasil, que antes era cultivado apenas em roças, e depois ele passou a ser plantado em grandes fazendas, né? E que também, para que esse cultivo ocorresse, grandes áreas de floresta também foram desmatadas. A gente viu que o Brasil, né, é um dos maiores produtores de café do mundo. E nós conhecemos algumas características, né, algumas etapas, no caso, para a produção do café, como ele era realizado antigamente, lá na página 31, tá, gente? Então, a agricultura do Brasil passou por várias transformações, como, por exemplo, o uso de novas tecnologias, como as máquinas agrícolas que a gente viu agora nessa última atividade, certo? Então, essa é a revisão aí de história. Estudem pelo livro, tá? Essa prova vai ser bem tranquila, não se preocupem. Estudem tranquilos, que tudo vai dar certo, tá certo? Um beijo e até a próxima aula.